Olá, sejam bem-vindos. Hoje iniciamos a nossa atividade, como habitualmente, da explanação do Evangelho. Sou trabalhador da casa, faço parte dessa tarefa do Evangelho no lar e simularei aqui um pouco da como devemos conduzir o Evangelho nos nossos lares, nas nossas casas. Convido todos à prece, para que juntos, então, de olhos fechados, sentados de maneira confortável, visualizando a espiritualidade, pedindo a Jesus, pedindo aos amigos que nos amparem, que nos auxiliem. Que neste momento possamos todos vibrar positivamente pela melhora do mundo, pelo progresso de todos que aqui o habitam, e que juntos possamos superar as adversidades, que são todas elas pertinentes à nossa caminhada. Mestres amigos, envolvam-nos com as luzes e as energias que tanto necessitamos. Envolvam-nos com o amor e o carinho com que o Mestre sempre nos tratou. E que neste momento possamos refletir no Evangelho do Lar o tema que nos é trazido. E desta forma compreender um pouco mais da mensagem trazida por Jesus e por nós hoje compreendida através dos ensinamentos dos Espíritos a Kardec. Gratos somos por tudo e por todos. Que assim seja. O nosso trabalho ele consiste em auxiliar na execução do Evangelho no lar em casa. O Evangelho indicamos fazer no nosso lar, num momento agradável, convidando as pessoas que conosco habitam, conosco dividem aquele teto, que juntos então oremos a espiritualidade para que seja trazida ao nosso lar a luz necessária da nossa existência. O Evangelho se inicia com a prece, onde todos nós sintonizaremos então, assim como fizemos com os amigos mentores. E após essa prece, damos início à leitura do Evangelho, que é um momento de estudo. É um momento de entendimento da mensagem que Jesus nos trouxe. No dia de hoje, a mensagem que temos se inicia no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Sempre, em nossa casa, indicamos, caso queiramos fazer estudo, que possamos seguir de forma linear a leitura do Evangelho, mas caso queiramos receber da espiritualidade uma dica, uma oportuna mensagem, façamos a abertura do Evangelho de forma aleatória. E não precisemos ler a página, o capítulo inteiro, mas aqueles 2 ou 3 parágrafos, ou até mesmo um parágrafo que já nos esclarece sobre o assunto que iremos falar. E assim faremos neste momento. Leremos então do capítulo 5, item 1 e 2, trazidos pelos apóstolos Mateus e Lucas, e que exploraremos esse entendimento, assim como devemos fazê-lo em nosso lar. Então Mateus diz: Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E Lucas, trazendo a mesma passagem, faz a referência: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E Lucas complementa: Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Fazendo a leitura e o entendimento, como devemos seguir no nosso Evangelho, em casa, em voz alta, junto aos nossos familiares, ou sozinhos mesmos, lendo e comentando, faríamos o entendimento: por que bem-aventurados os que sofrem? Por que bem-aventurados os que choram? Porque Lucas, ao final, faz uma referência àqueles que são ricos na terra.
Por que Lucas faz um chamado de atenção em relação a isso? Pegando as palavras e os ensinamentos que os apóstolos tiveram de Jesus, podemos entender que Jesus nos traz que na terra é o local onde passaremos as dificuldades. Que quando encarnados, passaremos por momentos de tormento, de dor, de angústia, mas que se tivermos a resignação e a tranquilidade de compreender este sofrimento, esta dor, o Pai nos receberá nos céus com todas as alegrias. Porque passaremos pela provação da matéria de forma justa, correta, reparando os males que talvez tenhamos cometidos e não lembramos. Porque sabemos, como a doutrina espírita nos coloca, e sem ela talvez não conseguíssemos entender esta mensagem de Jesus, de que tudo o que passamos está diretamente vinculado ao que fomos e ao que fizemos. Então Jesus nos abre e coloca para que, se estamos tristes, chorosos, se somos pobres, se somos sofredores, que tenhamos a paciência de superar essas dificuldades, que tenhamos a resignação de compreender e entender que aquele sofrimento que hoje estamos passando é porque hoje o Pai entendeu que somos capazes de superá-lo. Aqui não existe uma crítica ou uma reprimenda em relação ao sofrer e não entender porquê, mas existe um alerta em relação a não reclamarmos, a não ficarmos remoendo aquele momento, entendendo que há injustiça. E a referência que Lucas faz à questão dos ricos na materialidade é porque nós, na matéria, entendemos que a riqueza suplanta todas as dores. Quando pobres, quando doentes, imaginamos que o rico tem à sua mão toda a cura, todo o tratamento. Que por constituir ele riquezas e posses materiais, não sofre igual nós, que somos pobres, sofremos. Na verdade, a nossa tristeza, a nossa angústia, ela não se resolve com os recursos financeiros. Ela se resolve internamente, com a aceitação de quem somos, com o perdão que devemos ter conosco mesmo. E por esse motivo, Jesus coloca que bem-aventurados na terra são aqueles que sabem conduzir o sofrimento a ponto de utilizá-lo como aprendizado, como evolução. E que caso venhais a ter os recursos financeiros, sabei usá-lo, sabei destiná-lo para que a riqueza então seja distribuída como o Pai quer. Porque o dinheiro, ele não atenua a dor, ele não atenua o sofrimento. O dinheiro, muitas vezes, por mais que seja o objeto de uma felicidade superficial, uma felicidade pueril, ele não atenua as dores e as chagas do corpo físico. E desta forma, ao compreendermos, quando tivermos nós a passagem pela provação da riqueza, pedimos ao Pai que sejamos esclarecidos a ponto de compreender quais são as diretrizes que o Pai nos passa, quais são os sinais que o Pai nos traz, para que desta riqueza saibamos utilizá-la de forma a promover o que Jesus nos ensinou, a caridade. Então, o chamado de atenção de Lucas quanto à riqueza é para que nós não deixemos de olhar aqueles que poucos recursos financeiros receberam. Por mais que eles estejam passando pelas suas provações, pelas suas expiações pela falta dos recursos, a nós também será cobrado o olhar caridoso, o olhar sensível, o olhar amoroso àquele irmão que sim está passando pela sua provação,
mas que a nossa caridade pode permitir que seja ela mais atenuada, mais tranquila. E desta forma estaremos então contribuindo para que o Pai acalme os corações tristes. O momento que hoje vivemos é um momento que demonstra muito esta necessidade. A necessidade de sermos os bem-aventurados da terra. Bem-aventurados que sabem usar os recursos que estão disponíveis em prol daqueles que pouco têm. Sabe conviver com as mazelas que nos afetam, que nos atingem. E, acima de tudo, tenhamos a consciência e a tranquilidade de compreender que tudo está conforme o Pai designou. Ninguém passa por aquilo que não precisa. Ninguém recebe mais um fardo pesado do que tem capacidade de carregá-lo. E este é o nosso ensinamento. Busquemos em nós os bem-aventurados, os felizes. Busquemos em nós as alegrias para sermos os bem-aventurados da terra. Busquemos em nós, as respostas para a nossa alegria, a nossa felicidade, e possamos, enfim, trabalhar a caridade que nos é oportunizada neste momento, onde o Pai pede que olhemos para o lado e vejamos aqueles irmãos que estão sequiosos de ajuda e de amparo. Desta forma fazemos o Evangelho, desta forma conduzimos então a nossa caminhada. Dessa forma, o Evangelho inicia na prece a leitura de um trecho desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E concluímos através de um diálogo entre os participantes familiares que ali se encontram, a fim de juntos compreendermos o que está sendo trazido pelos Espíritos e por Jesus. E dessa forma, damos os passos para conversar com a espiritualidade. Lembrando, o Evangelho ele deve ser feito com amor, com carinho, não deve ser obrigado, não deve ser brigado. As pessoas que habitam o lar conosco devem sentir-se agradáveis para reunir-se conosco e fazer o Evangelho. Não existe um local onde eu tenha que fazê-lo. Eu posso fazer o Evangelho em qualquer lugar da minha casa, em qualquer espaço que me seja agradável e que eu me sinta bem. Estando sozinho, não esqueçais que junto a ti estão os mentores espirituais e também alguns dos irmãos que vieram para a caminhada e aprender junto. A necessidade de falar em voz alta e de comentar, para que junto possamos nós entender e os espíritos amigos que estão ali possam também nos orientar. Findado o comentário, findado a leitura, encerramos o Evangelho com a prece, para agradecer junto à espiritualidade que nos acolhe e nos ampara. Convido a todos, então, a prece de encerramento. Mestre, amigo, amigos mentores, que a luz que neste momento nos envolveu na realização dessa tarefa possa trazer-nos as bênçãos que precisamos para compreender a passagem das bem-aventuranças. Que tenhamos condições, Jesus, de perceber o que Tu dissestes, de compreender o que Tu nos trouxestes, para então vermos em nós os recursos que temos para superar as dificuldades que nos são trazidas. E que combinado foi de que neste momento passaríamos pelas provações que estamos passando. Ampara, acolhe, protege a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, no mundo de hoje, a fim de que possamos passar e superar tudo isto que estamos vivenciando, e que um novo mundo se desperte, e que desta forma possamos dar seguimento à nossa jornada evolutiva. Estejamos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.